devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo. Pessoal, boa noite. Eu estava aqui apanhando um pouco. Na verdade, não é, hoje eu não posso dizer que a culpa é minha, sabe? Hoje eu tive uma ajuda muito boa da... Vamos tirar o Tom Zé. Então, tirei a abertura que eu mesmo criei. E hoje foi maravilhoso. Eu estou com um celular muito bom para fazer a transmissão. Ele não quis fazer, ele se recusou. E aí eu tentei usar uma outra tecnologia que também não deu certo. Tentei usar uma outra que também não deu certo. E o meu velho celular aqui, Motorola, que trava. Motorola é o Mr. Travamento. Foi o único que topou hoje. E eu tive que mexer na internet aqui, não sei, vamos ver. Aí vocês vão desculpando esse começo. Eu acho que é praga que eu troquei da Coca Zero pela Pepsi Zero hoje. Então deve ter sido isso. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, algumas dicas de leitura. Eu vou começar aqui por uma dica de uma revista. Essa revista é a 451. É uma revista sobre livros. Vou fazer um efeito bumerangue aqui sem o efeito. É uma revista sobre livros muito boa. E é uma revista que está precisando de assinaturas. A gente, para poder continuar existindo, assinatura mensal de R$23, vale muito a pena. E tem livros de todas as áreas, comentários de livros de todas as áreas na revista. Uma outra revista que eu recomendo para vocês, a revista Cult. Essa aqui está com o Freud. A gente pode até fazer tentar dublar a voz dele aqui. Vocês estão vendo a série Freud, ó. Igualzinho o autor da série. Igualzinho. Tudo bem? Na seção ainda revistas para a quarentena de vocês, a revista Piauí é uma revista que ela fala de política, arte, e ela é uma revista que tem quadrinhos, tem foto, e é uma revista que escreve com calma, né? É uma revista que você aproveita uma matéria assim fortemente. Algumas outras dicas aqui de leitura da quarentena. Bem-vindos ao Deserto do Real. É um livro de um filósofo
Zizek, filósofo psicanalítico, maravilhoso. Eu peguei os livros que eu não ia falar, né? Mas hoje eu tô ótimo, hoje tô perfeito. Para quem gosta de escrita, Escritor e seus Fantasmas, é maravilhoso, é um livro sobre a escrita do Ernesto Sábato, argentino. E hoje nós vamos então voltar aqui ao Fundamentos da Psicanálise do Zimmermann. A gente, nessa live, ela é uma live aberta a todos, eu fico feliz com a presença de todo mundo aqui, e ela é uma live direcionada aos alunos, queridos alunos da Fama, os alunos da Casa Freud também, os ex-alunos, os amigos, os parentes, qualquer pessoa que quiser, é uma live, né? Só que eu estou seguindo o roteiro, porque são as aulas deles. Eu estou preparando uns vídeos complementares, gente, que eu vou também depois encaminhar para vocês, tá? Muito bem. Então, a gente está na segunda tópica, é a tópica que a gente chama de tópica estruturalista, né? É a tópica onde o Freud completou aí alguns conteúdos e ele traz uma ideia muito contundente que ali no eu e no id, que é essa sobreposição da segunda tópica em cima do inconsciente, como se duas linguagens coexistissem no mesmo espaço. Isso é muito interessante, porque você tem a linguagem da racionalidade, uma linguagem, como a gente falou no encontro passado, que está mais ligada às questões do ego, né? Da consciência, da percepção, todas aquelas funções egóicas, né? Nós estamos no capítulo 10 ainda, funções do ego, tá? Pra vocês acompanharem aí. Muito bem. Então, na semana passada, eu falei todas aquelas funções que o ego tinha e todas aquelas funções ligadas ao ego, o ego consciência, né? E aí, a gente, então, continuando aqui no livro, esse garoto propaganda do livro, quem quiser tirar uma foto, vocês, então, vão entrar aqui na página 127, em casa, os alunos, os amigos, não precisa. E vocês vão entrar numa coisa que está escrito funções da parte inconsciente do ego. Eu estava falando das sobreposições, né? Então a parte do ego consciente, percepção, ela tem uma linguagem. E a parte do ego inconsciente é uma sobreposição. O inconsciente tem uma outra linguagem. Essa é a grande contradição que a gente fala que existe no ego, né? As grandes contradições nossas que a gente fala, caramba, isso é muito contraditório, né? Como que coexiste isso numa mesma pessoa, desejos tão diferentes, né? Então, são essas sobreposições que tem da primeira tópica, né? Que vocês devem se lembrar, que é o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, com a segunda tópica, o id, que eu falei na primeira live das pulsões, o ego e o superego. Hoje, se der tempo, a gente fala do superego também. Então, para ajudar a orientar vocês, tem muita gente angustiada com prova, com entrega de trabalho. Nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, mas também mantendo, né, o nosso semestre para a gente não perder o semestre. Mas fiquem tranquilos, tá, gente? Nós vamos dar prazo, eu vou gravar um vídeo explicando novamente o trabalho, como que nós vamos fazer.
Assim que a gente vai recebendo determinações da instituição, a gente vai reelaborando as coisas. Tá? Ninguém vai ficar prejudicado, não. Vocês me conhecem, eu não puder ajudar, ajudo, senão não faz sentido. Muito bem. Funções da parte inconsciente do ego, então. Acha aí no livro, página 127. Formação de ansiedades. O termo moderno, né? O Freud chamava de angústia. Formação da angústia. Essa angústia ela é formada nessa linguagem que eu falei para vocês, entre o ego e o inconsciente, né? O ego consciente, né, da nossa finitude, consciente das nossas limitações. Ele recalca isso, porque você imagina, se a gente vai ficar consciente da nossa finitude, se a gente vai pensar, nossa, eu posso morrer a qualquer minuto, ainda mais nessa época de quarentena, a gente então tenta recalcar, e o inconsciente são as pulsões que estão ali, um pouco se importando para esse ego. Então, trabalhar esses desejos, essas pulsões, é muito complexo e é muito gerador de angústia mesmo, né? A angústia ela está muito ligada nessa necessidade que a gente tem de realização, somada a essa incompletude egóica que a gente vai ter, né? A gente fala assim, ensina o filho desde pequeno, né? A ideia da escola é preparar o filho para ser bem sucedido para o mundo do trabalho, né? A escola é um formato já pré-trabalho, né? Você tem horário a cumprir, tarefas a fazer, advertências, punições, então já a criança tem o sinal que bate como se fosse o apito da fábrica, quer dizer, a escola já é uma introdução ao mundo do trabalho, ao mundo da cultura. E o mundo da cultura, ele é o nosso formador de angústia. As pessoas falam, existe o psicanalista cultural e existe o psicanalista clínico, né? Na verdade, as coisas são muito ligadas, né? O que é gerador de angústia? Eu tenho que dar vazão às minhas pulsões. As minhas pulsões têm o meu quê de animalesco. Eu preciso trabalhar isso dentro da minha realidade, dentro da minha cultura. E a minha cultura eu tô vendo muita mensagem de travando, gente. Eu tava com dificuldade até de entrar, porque tá tendo excesso de live, né? Todo mundo dando aula via live. Eu tô gravando um áudio, tô tentando ver se eu consigo gravar uma em imagem também. A ideia era que não travasse, né? Mas hoje eu acho que o negócio tá assim, muito, todo mundo fazendo live, né? Então a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. A melhor maneira era estar em sala, né? Mas nós estamos tentando ver o que a gente consegue. Eu estou com a minha internet aqui, não sei que eu mude ela. Vamos tentar aqui para ver se fica melhor, mas vão tendo paciência aí. Às vezes quem está travando sou eu também, né? Às vezes a pessoa que está travando. Bom, mas vamos lá. Então, essa parte da formação das angústias do ego, ela é essa parte que eu estou falando para vocês, né? É a parte da sobreposição do ego com o inconsciente, que vai gerar todas as contradições, e as contradições vão gerar o que o Freud chama de mal-estar na civilização. Consciência de que eu vou morrer, consciência
de que o outro é o outro e eu não vou acessar o outro nunca, e que o outro também adoece e morre, e consciência que o meu projeto de vida ele está submetido a leis que eu não domino, né? O momento é fácil de dar exemplo, que é hoje a quarentena, né? A quarentena está atrapalhando o projeto de vida de muita gente. Então, realmente é complicado, né? Muito bem. Então, o ego tem essa parte que é a parte consciente e essa sobreposição em cima do inconsciente. Essa sobreposição em cima do inconsciente, ela vai ter uma coisa que é importante para nós na clínica, que são os mecanismos de defesa do ego. O mecanismo de defesa do ego ele tem que ser necessariamente uma ferramenta do inconsciente. Eu não posso ter o mecanismo de defesa do ego como uma coisa consciente. Se eu uso o mecanismo de defesa do ego como consciência, na verdade, eu estou usando uma estratégia para, de alguma forma, conscientemente me livrar de um problema. Por exemplo, eu posso ser advertido pelo meu chefe numa empresa que eu não estou trabalhando bem e eu posso usar uma desculpa, dizer que eu não estou trabalhando bem porque o meu colega do lado não trabalha bem. Então eu estou fazendo um mecanismo de projeção. Se isso for consciente, se isso estiver na parte do ego consciente, é uma pessoa mentindo, né? Entra aí nas questões de caráter, né? A mentira. Agora, o mecanismo de defesa do ego, ele é um processo inconsciente, né? A pessoa precisa acreditar que a vida dela não funciona porque o cara que senta do lado dela atrapalha ela de alguma forma. A gente vê isso muito em terapia de casal, né? Quantidade de projeções que tem numa terapia de casal. Tem casal que fala assim, eu não sei nem quem começou isso, né? E é verdade, né? É aquela pessoa que racionaliza. Então, os mecanismos de defesa, aqui no livro de vocês, eles estão separadinhos. Eu vou pegar um resuminho aqui que eu fiz para me ajudar. No livro de vocês, o Freud dizia assim, mecanismo de defesa é uma forma de negação. Né? Por que o ego precisa fazer uma negação? Porque é muito difícil para a gente viver com esse mal-estar. Vou repetir o mal-estar na civilização. É muito difícil cada dia que a gente vive a gente conseguir lidar com essa ideia do nosso envelhecimento, da nossa morte. Ali quando a gente tem os 3 aninhos que a gente cria um ideal de ego, depois a gente cria um ego ideal. Então é muito difícil lidar com as frustrações de não atingir esse ideal que a gente criou para o ego, e é muito difícil lidar com o ego que também foi criado socialmente, então criam-se lá sintomas narcísicos na pessoa, o que seria um narcisismo bom vira um narcisismo ruim. Então tudo vai conspirar para a gente, no eu, no ego, na relação com o outro, na relação com a sociedade, a gente precisar dos mecanismos de defesa. Tem muita gente que me pergunta, a psicanálise coloca que o abrandamento dos mecanismos é positivo. Ele é positivo na medida que a verdade ela me conforta mais do que a mentira. Foi o texto hoje do Contar do Caligares na Folha. Texto muito bom, também recomendo. Recomendei as revistas, também recomendo esse texto do Contar do Caligares. Se eu conseguir aproximar
o meu ideal de eu e o meu eu ideal da realidade, a minha frustração, a minha expectativa, a minha angústia, ela diminui. Eu consigo entender melhor quem sou eu, como eu funciono. Então, os mecanismos de defesa eles são muito importantes. Aí, pensando um pouquinho aí nos mecanismos, e já entrando por que a segunda tópica é estruturante. Então, isso é uma coisa assim, bem importante de vocês entenderem. Vou falar com bastante calma. Recapitular, falei na aula passada do ego consciente, ego inconsciente, angústia, mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, eu entrei na questão estruturante. O que é a questão estruturante? As pessoas funcionam para a psicanálise com uma estrutura. Né? Tá passando um avião aqui, eu tenho um cachorro que persegue aviões. Se estourar uma guerra, eu posso vender ele para a aeronáutica, porque passa avião, ele acha que é com ele, tá vendo? Passarinho, ladrão, ele não se preocupa não, mas avião, o Pampam fica louco. Para. Tudo bem. Então essa estrutura para a psicanálise, ela ajuda muito a gente entender como a pessoa funciona. Né? Aí a gente tem as 3 estruturas, a estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura perversa. Né? Essas 3 estruturas, então, elas têm uma diferenciação no que eu vou falar agora. Né? Então, o uso dos mecanismos de defesa. O Freud chamava todos os mecanismos de defesa de negação. Tá? O uso da negação da realidade. Eu preciso da negação da realidade porque a realidade ela é muito dura. Só que eu não posso negar a realidade de uma forma tão grande que eu me afaste dela. Então vamos lá. Eu tenho um mecanismo de defesa que o Freud, em 1900, na interpretação dos sonhos, ele descobriu que é o mecanismo que ele chama de recalque, recalcamento. Recalcamento é eu pegar um conteúdo que eu não gosto e esconder atrás de mim. Né? Então, a partir daí, ele fica longe do meu alcance. E ele boia, né? O recalque é uma coisa que boia, porque ele fica voltando. Então, quando o recalque fica voltando, da forma como o recalque volta, ele vai dizer da minha estrutura de personalidade neurótica. Né? Então, se eu pego um recalque de uma castração muito grande, eu crio em mim partes neuróticas que seriam as minhas descompensações, né? A neurose é a minha descompensação. Como saber se eu sou ou não? Como saber se eu sou ou não uma pessoa neurótica? É quando eu descompenso. Se eu descompenso para fobia, se eu descompenso para histeria ou para obsessividade, eu sou uma pessoa neurótica. A pessoa neurótica, então, ela vai lidar com essa estrutura que ela criou e ela vai descompensar ou de forma neurótica ou de forma histérica, onde a pessoa é mais infantilizada, usa mecanismos de defesa projetivos no outro, ou de uma forma fóbica, onde a pessoa supervaloriza os riscos e gera uma angústia muito grande e tende a buscar um afastamento por causa dessa angústia, ou de uma forma obsessiva, onde eu me encapsulo, me fecho e acredito que a partir desse encapsulamento eu consigo passar por aquela angústia que eu estou vivendo. Então, o recalque, ele afunda, eu tiro a ideia desagradável de mim, aquela ideia desagradável ela vai retornar para os lacanianos em forma de linguagem, né? Os sintomas ali aparecem em forma de linguagem, ela vai retornar para mim em forma de sonhos, ela vai retornar para mim em formato de
atos falhos, né? Psicopatologia da vida cotidiana, ato, escrita e acidente. Nós vamos falar disso com mais calma depois. Hoje é mecanismo de defesa. Então, o mecanismo de defesa do recalque é o mecanismo de defesa dos mecanismos de defesa, porque ele cria a estrutura neurótica. A estrutura neurótica, volto a repetir, é a estrutura saudável para a psicanálise, né? Quem é neurótico é saudável, então, saudável é uma palavra tão complicada, né? Mas assim, é uma estrutura mais desejável, vai, do que uma estrutura psicótica, né? Uma estrutura limítrofe, borderline, uma estrutura mais para perversa. Então, o neurótico é a pessoa que usa o mecanismo do recalque. E o mecanismo do recalque, então, de acordo com a forma que eu recalco, eu tenho o surgimento de uma estrutura, tá? Por isso que a segunda tópica é a tópica pergunta de prova boa, né? Porque a segunda tópica é a tópica estruturalista na obra de Freud, porque você vai dividir pelos mecanismos de defesa as estruturas. Então, beleza. Recalque, né? A outra estrutura, a forclusão ou a renegação. Lembra que eu falei para vocês que o Freud usa tudo o nome negação. E a renegação seria uma negação dupla. A renegação ela seria um recorte da realidade. É um mecanismo de defesa onde a pessoa, por o sofrimento ser muito grande, a pessoa recorta aquilo. Nós vamos ter o surgimento do termo com Lacan de psicose ordinária, que é um tipo de psicose Desculpa, gente. Nós vamos ter o termo psicose ordinária, que é o tipo de uma parte psicótica da personalidade, né? O Nasio faz uma explicação legal, que ele fala do doce de 1000 folhas. Ele fala, num doce de 1000 folhas, você tem ali prevalecendo mais folhas saudáveis, né? Ninguém é 100% são, e você tem, então, folhas ali que são psicóticas. Essas folhas psicóticas, elas são oriundas dessa cisão, dessa renegação, dessa forclusão. A gente fala que o sujeito moderno, ele é um sujeito cindido já, né? Pelo próprio estilo de vida, pela própria forma como ele é inserido na sociedade, essa servidão voluntária que a gente tem, né? A gente não consegue ter projetos de vida de emancipação, projetos de vida de conseguir autonomia, né? É muito difícil a gente conseguir seguir um projeto de vida de autonomia, de emancipação. Então a gente fica muito fragmentado, né? A gente é um ser hoje já bastante fragmentado. Então, esse mecanismo da renegação, desse recorte, ele cria na gente partes muito psicóticas que elas podem conviver com a gente pode conseguir lidar com elas, a gente pode encapsular elas de uma forma obsessiva, a gente pode criar uma personalidade borderline que lida com muita dificuldade com o abandono, com a angústia do abandono, que lida com muita dificuldade com as frustrações, que tem uma tendência a vício. A gente pode criar uma personalidade, a psicose ordinária do Lacan. E a gente tem também as cisões mais sérias, mais profundas, que já entram no campo aí já sai um pouco das psicoses ordinárias e entra no campo das esquizofrenias, das doenças, né? Onde você vai ter lá a cisão, e normalmente quando a gente fala doença, porque tem um agente causal, né? Tem uma esclerose no cérebro, tem uma
se não tem uma esclerose, tem uma genética, que a gente fala, poxa, por essa genética, né, você vai vendo ali os pares, então você fala, realmente há uma probabilidade muito grande dessa pessoa ter a esquizofrenia que vem pela genética, né? Uma pessoa que se defende, Cida. Uma pessoa que se defende o tempo todo, mesmo quando não está sendo julgado, isso pode ser algum distúrbio. A pessoa que se defende conscientemente pode ser uma série de coisas, né? Porque uma defesa consciente, ela pode estar se sentindo oprimida no ambiente, ela pode estar se sentindo preterida. Uma defesa inconsciente pode ser mecanismos de defesa mesmo que a pessoa tem, né? Precisava entender melhor. Mas obrigado pela pergunta. Então, palmeirense aqui, podemos dizer que o autismo se aproxima da estrutura psicótica. Ele entra, se você for pensar, eu vou falar uma coisa que eu não sei, né? Mas assim, se a gente for pensar mais próximo das doenças, né? Então, se tem lá um agente causal, estaria mais próximo das doenças mesmo. Então, falando dessa questão das estruturas, então essa segunda tópica ela vai ter essa característica, né, da estruturação do eu. Né? Então ela é recalque, o cara é recalcado, ótimo. Recalcado é um neurótico. É um forcluído, é uma renegação, é uma pessoa que usa defesas muito maciças, é um caso de psicose, e aí a gente precisa entender que tipo de psicose que é. Pegando no próprio livro, meu cachorro latindo pro avião. Vou pôr o óculos enquanto ele late. Live em casa é isso aí, né, gente? Tem cachorro, tem... Tudo bem. No livro de vocês, o Zimmermann faz uma diferenciação nos mecanismos de defesa. Ele diz assim, que existem mecanismos de defesa mais primitivos. Tá. Quais seriam esses mecanismos mais primitivos para a psicanálise moderna? Então ele faz uma lista: dissociações, projeções, identificações projetivas, introjeções e idealizações. Em que sentido que esses mecanismos são mais primitivos? Eles são mais primitivos até pela forma como eles são usados. Tá? Então, por exemplo, uma dissociação, né? Você se afastar, né? Você se dissociar egoicamente. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso, né? Um assunto extremamente delicado no consultório e que acontece muito, né? Uma pessoa que sofre um abuso. Aquela angústia do abuso, aquela mescla de situações, não foi um abuso, não foi um estupro, então houve lá uma sedução de uma pessoa que a criança gostava, né? Às vezes um ente querido, um amigo da família, às vezes até o pai ou a mãe. Então houve lá toda aquela quebra da confiança, da expectativa. Então essa criança, ela dificilmente ela vai fazer uma renegação total, ela vai fazer um mecanismo de defesa aonde ela vai dissociar uma parte do sofrimento com uma parte do prazer, né? Criança que sofre abuso, não preciso, já falei isso várias vezes para vocês, é vítima. Não existe, a criança queria, isso não existe. A criança tem que ser protegida. Mas
é inegável que um abuso feito com sedução e mexendo uma zona erógena pode gerar, dependendo de como é conduzido isso, um prazer. Então, essa criança que virou um jovem, ela pode fazer uma dissociação, ela pode sentir muita mágoa desse tio, mas ela pode também, contraditoriamente, sentir prazer com aquilo, e ela pode criar uma parte perversa na personalidade, fazer uma estrutura mais perversa, e ela pode sentir prazer, às vezes de fantasia com crianças, às vezes até de gerar uma parte de pedofilia mesmo. Ela pode, através dessa dissociação, né? Eu atendi muitos casos de pedofilia e as pessoas me contavam que elas não se reconheciam, né, na prática da pedofilia. Elas não conseguiam entender, elas não conseguiam aceitar, elas achavam aquilo abominável. Então, se você não tiver um conhecimento em psicanálise, você só vai julgar a pessoa, né? E julgar, e tem a justiça, tem as leis que proíbem, tem, né? Não é para nós, a gente precisa tentar entender esse mecanismo, que é um mecanismo muito forte, né? Não é um mecanismo simples. A projeção entra como um mecanismo primitivo, porque a projeção é um mecanismo que a gente vê também nas histerias modernas, mas ele é um mecanismo que a pessoa não consegue se assumir como pessoa, porque ela de alguma forma não é ela, tudo é o outro, né? Foi o outro, foi o outro, foi o outro, foi o outro, foi o outro. E é mais ou menos aquela coisa do seio bom e do seio mal, né? A pessoa está comigo é seio bom, a pessoa está sem mim é seio mal, né? Então, e aí tudo que acontece de mal para mim é a pessoa, né? Que de alguma forma me fez mal, né? E aí eu fico batalhando com as projeções e é um mecanismo primitivo ruim porque dificulta, né? Cria uma resistência primitiva ao crescimento. Talvez a pergunta que a Cida fez, da pessoa que se defende demais, né? Não sei que pessoa que é essa, Cida, mas pode ser essa pessoa que é projetiva, né? Que nada foi ela. Então, se nada foi a pessoa, é difícil dela mudar. Quando a gente atende casal, normalmente o homem tem isso, né? Normalmente o cara justifica. Lembrando sempre, tá, gente? Tem que ser mecanismo, tem que ser inconsciente, tá? Se não for, então a pessoa está manipulando, tá? Se a pessoa está manipulando, já não é mecanismo de defesa. Projetei no outro uma culpa que é minha e eu sei que é minha, né? Foge dessa pessoa. Muito bem. As identificações projetivas. Quando a gente é criança, a gente substitui partes do ego da gente por partes do ego de outra pessoa, né? A psicanálise tem um termo para isso que é falso self, falso eu. É muito comum no processo de individuação, né? A criança começa o processo de individuação com 3 anos, que é a entrada do narcisismo, formação do eu ideal, do ideal de eu, e ela começa um processo então de individuação. Nesse processo de individuação, ela vai se espelhando no pai ou na mãe, mas ela vai se transformando num indivíduo.
Quando a gente é um jovenzinho, a gente, principalmente na pré-adolescência, vou contar uma coisa aqui do meu filho, na pré-adolescência mesmo, tá? Tinha 11 anos. Ele quis cortar o cabelo igual do Justin Bieber, pois os amigos dele podem cobrar isso dele. Foi no salão, com a revista, mostrou a foto lá do cabelo do Justin Bieber. O cabeleireiro falou que dava para fazer, lógico, né? Coitado do cabeleireiro. Eu fui lá esses dias, falei, aquele cabelo do Brad Pitt, eu queria. Então, a gente faz identificações projetivas, é normal, né? A identificação projetiva, ela é um mecanismo muito primitivo. Se eu vou crescendo e eu continuo com identificações projetivas, por exemplo, um homem narcisista, né? Ele cria um falso self, né? O narcisista, ele cria lá uma pessoa idealizada na vida dele e ele cria uma coisa como se fosse ele, né? Então, você imagina a ilusão, né? Você imagina a quebra de ilusão dessa pessoa que vai chegar numa determinada idade e vai descobrir que ela não é aquilo que ela queria ser, né? Que aquilo que ela imaginou ser. Por isso que os narcisistas, eles usam o mecanismo da negação, da renegação com muita força, porque eu crio um falso self, eu crio identificações projetivas e eu não sou aquilo. Então, na clínica, gente, quanto mais primitivo o mecanismo, mais difícil de quebrar, mais difícil da pessoa aceitar, né? Porque como que ela vai aceitar aquela identificação que ela acha que ela é e ela não é, né? Então, a identificação projetiva é esse mecanismo. A introjeção é um mecanismo onde eu hospedo o opressor, né? Termo do Paulo Freire, onde eu trago para dentro de mim conteúdos que não estão muito bem elaborados e que eu, por alguma razão, coloquei como uma verdade minha, como uma coisa que eu acredito. Então, projetei um conteúdo, às vezes, da minha família, do meu pai. Depois vem as idealizações, né? Idealizações são mecanismos de defesa onde eu crio um lugar, um ideal, né? Principalmente ali, como eu falei para vocês, são mecanismos muito primitivos. Eu crio um ego ideal, um ideal de eu, e começo a acreditar nele, né? Começo a achar que aquilo realmente é o ideal. Recentemente eu atendi um rapaz muito fanatizado com religião, com umas teorias da conspiração estranhíssimas e com uma idealização dele, da igreja dele, do grupo dele, que beirava o nazismo, sabe? Uma coisa que só meu povo que presta, que eu estou entendendo o que está acontecendo com o Brasil. O coronavírus estava começando, né? O Covid estava começando e ele estava achando que por causa do carnaval, por causa das festas, por causa do Porta dos Fundos, o coronavírus e Deus ia jogar o coronavírus. Então Deus né? Deus dele, né, é bem punitivo, né? Bem superegóico e assim tudo baseado nas idealizações. Um paciente meu muito narcisista também me falou uma coisa muito engraçada, que porque ele ia viajar, o coronavírus atrapalhou. O coronavírus existe por causa dele. É uma coisa muito maluca, né? Muito bem.
O ego evoluindo mais, ele vai ter mecanismos mais brandos, por exemplo, o deslocamento, que é um mecanismo que o Freud fala dele lá na interpretação dos sonhos, né? Que a gente desloca conteúdos de uma área para outra, né? Esses dias um paciente meu reclamando muito de que ele não tinha amor no trabalho, que ele não tinha afeto, consideração, que ninguém amava ele no trabalho e que ele esperava esse reconhecimento. O trabalho dele é um trabalho muito administrativo, muito financeiro. Não é um trabalho que as pessoas vão amar ele, né? Você não vai no seu contador e abraça ele, nossa, né, que maravilha que você fez. Os trabalhos que têm aplausos são os trabalhos que você tem desempenho. Então, você dá uma boa aula, a pessoa te agradece. Eu estou vendo aqui um monte de gente me falando que está com saudades. Isso é gratificante, isso é afeto. Mas tem trabalho que não tem, né? Quando, sei lá, eu monto uma ementa de um curso, é difícil alguém, montou a ementa, né? Então eu pontuei isso para ele, falei, por que você está esperando o amor do seu chefe? Você está apaixonado no seu chefe? Ele falou, não, mas é porque a gente trabalha, né? A gente se esforça e a gente queria ser amado. Eu falei, tá, mas em casa? Como que tá em casa esse casamento aí com a sua mulher? Puxa, tá muito ruim. Eu falei, por que você falou do trabalho, né? Por que você não falou, olha, meu casamento tá ruim? É difícil, né, da gente entender isso. Eu falei, é um mecanismo, né? Você deslocou querer ser amado no trabalho. Estavam quase mandando ele embora, né? Aquele cara carente, que passa pelo chefe com cara de magoado. Sim, triste. E o chefe fala, caramba, o que ele quer, né? Então, esse é o deslocamento. A anulação é um mecanismo onde, por alguma razão, para não sofrer, para não me desgastar, eu entro numa anulação. Eu não preciso disso, é melhor que seja assim. Tá tendo as mulheres vão gostar muito disso que eu vou falar. Tá tendo uma moda muito interessante dos casais arrumarem namoradas, né? Os casal com uma namorada. Muito raro é um casal com um namorado, né? Os homens não aceitam. Os homens arrumaram uma metodologia de trair com a mulher dando aval, com a mulher junto. Eles estão saindo para trair com a mulher junto. Eu não vejo isso de uma forma moralista. Eu acho que só que a coisa tem que ser falada da forma aberta. Olha, eu quero te trair, você vai junto comigo. Né? Não dizer, vamos arrumar uma namorada para nós. Arrumar uma namorada para nós, só se a mulher do cara for homossexual. Se ela não for, ela está acompanhando uma traição, né? Uma traição assistida. E uma paciente minha me falou uma coisa interessante. Ela falou assim, eu acho melhor ele me contar que ele quer me trair e ele me trair comigo. Porque se ele me trair comigo, ele vai me trair com outra pessoa. Eu falei para ela, ok, ele está te impondo então uma situação. Olha, eu vou te trair. Igual pegar um cara na rua e falar assim, eu vou te roubar. Ou você acha bom eu te roubar e concorda comigo que eu estou te roubando, ou eu vou te roubar do mesmo jeito e você vai ainda apanhar. Né? Aí o cara, vou concordar, legal. Então era isso que eu estava querendo explicar, né, para ela, que se ela topasse, se ela curtisse isso, né, eu tinha um paciente que ele dizia que ele tinha 2 mulheres, só que depois eu descobri que na verdade a mulher dele tinha uma mulher, a mulher dele gostava de uma mulher e morava junto com ele. Então quer dizer, tinha 2 mulheres que eram namoradas e ele era o namorado do casal de mulheres. A psicanálise não julga isso. Toda forma de amor vale a pena, né? Só que não pode ser com uma anulação. Essa minha paciente topou essa história do marido ter uma namorada
e a vida dela se transformou num sair sábado à noite com a namorada. Vamos sair, o casal se senta, o marido dela fica lá acariciando a mão da namorada, passando a mão no rosto da namorada, passando a mão no cabelinho da namorada. Vamos para o motel? Vamos para o motel. Chega no motel, ela não é homossexual, ela fala para eles, ok, vamos para a cama que eu vou ficar aqui olhando a paisagem, assistindo televisão. Então, quer dizer, isso é uma anulação muito grande, né? Cabe a gente às vezes fala assim, você tem que falar o óbvio. Às vezes você tem que falar o óbvio, porque é um mecanismo de defesa, né? A pessoa tem uma angústia de separação muito grande e topou viver isso achando que é uma... e trazendo, né? É uma namorada que a gente tem. Muito bem. Isolamento. Mecanismo de isolamento, né? Eu começo, então, nessa estrutura de recalcamento, de castração, fazer o movimento fóbico e, de alguma forma, eu, então, acho cansativo ir numa festa, acho pesado, me sinto tímido de participar de um evento. Então eu começo um processo de me isolar, né, das pessoas e não participar do convívio. É um mecanismo que a pessoa às vezes traz como eu não preciso de gente, eu não gosto de gente. Tem aqueles adesivo no carro, eu amo gente, né? A pessoa compra, eu odeio gente, põe no carro. Assim. Então, o mecanismo de isolamento, ele não é uma... A gente tem um instinto gregário. Uma coisa é você ser seletivo com quem você quer sair, com quem você... o lugar que você quer ir. Outra coisa é você se isolar, né? O isolamento começa a transformar numa solidão, numa angústia, numa falta de realização muito grande. É um mecanismo, como eu disse, um pouco mais evoluído que os primitivos. Tudo isso tem no livro, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando. Mecanismo da regressão. O mecanismo da regressão acontece algumas vezes na vida da gente. Né? O que é o mecanismo da regressão? Eu estou vivendo uma situação... Eu acho que o filme Beleza Americana tem um mecanismo de regressão muito interessante com o personagem principal, que ele estava vivendo um casamento ruim e ele resolve deixar aquele casamento, ele resolve arrumar uma namorada adolescente, ele se apaixona por uma amiga da filha, ele vai trabalhar numa loja de uma lanchonete, ele sai, então, da vida adulta dele, de homem ali, e de pai de família, de chefe da família, de pagar as contas, e ele vai inteiro para a adolescência. Né? Ele compra carrinho de controle remoto, ele volta a fumar maconha, ele se dá bem com um rapaz que é o namorado da filha, que é muito adolescente. Então esse é um mecanismo de regressão. Às vezes a pessoa passa por um divórcio, né, muito sofrido, e ela entra em regressão. Um outro exemplo de regressão é quando nasce um irmãozinho, né? O menino tem 9 anos, nasce um irmãozinho, aí ele quer mamar, ele quer chupeta, ele faz xixi na cama, ele fica angustiado. Tudo bem. No livro de vocês, o Zimmermann chama de transformação ao contrário. Transformação ao contrário é uma tradução livre para formação reativa. Né? As formações reativas, o exemplo mais fácil de entender é a homofobia. Né? A pessoa, então, lá no ego dela, todas aquelas funções egóicas, análise e síntese, ela tem uma parte lá do ego onde as pulsões se orientaram para a homossexualidade,
Só que aí o ego, então, normalmente por uma questão cultural, o ego cria uma barreira para aquela homossexualidade e aquela barreira egóica, ela então precisa de uma força muito grande, né? E aí ela transforma como não ser homossexual, né? Como não ser homossexual? Estou rindo aqui dos comentários. Como não ser homossexual? Eu preciso acabar com todos os homossexuais que tem perto de mim, né? É assim, eu tenho medo de lugar fechado, eu vou morar no deserto. Pronto, aqui não vai ter lugar fechado nenhum. Então, a formação reativa é um mecanismo de defesa assim muito complicado, né? Não que todo homofóbico, né, seja um homossexual. Essa inversão não é verdade, sabe? Tem muitas pessoas que têm preconceito, que têm advindo de cultura, advindo de família, de ignorância, né? A palavra ignorância é o ato de ignorar. Então, as pessoas às vezes. Mas quanto a formação reativa é um mecanismo assim, quanto mais forte é, gente, mais tem uma necessidade de se segurar, né? De não deixar sair. Então, se é muito forte, se é impossível para a pessoa conviver, eu não consigo conviver. Nós temos muitos mecanismos, né? Eu vou depois a gente pode trabalhar alguns outros assim, mas assim nós temos autores que falam outros mecanismos. O mecanismo da racionalização, né? E esse mecanismo tem um outro que chama intelectualização. Tem muita gente que fala assim, a psicanálise é uma intelectualização? É um mecanismo que tenta... É uma tentativa nossa de explicar tudo, né? As teorias, elas entram no campo da intelectualização. Quando que isso vira um mecanismo de defesa, isso é ruim. Quando eu uso isso na minha vida... O pessoal está sugerindo os homofóbicos aí. Mandem para mim, na live, nomes de homofóbicos. Olha, eu não vou falar os nomes, mas são conhecidos. Esses nomes dão azar. Eu estava na racionalização, né? Então, quando a gente usa, né, aquela pessoa... Fora a parte quando a gente está aprendendo psicanálise, tá? Como diz os nordestinos, aforante quando a gente está aprendendo, que a gente usa em tudo, né? As racionalizações, intelectualizações. Mas depois não dá, né, para a gente usar esses mecanismos em tudo, né? O cara vai tomar um chopp, ele está olhando o colega e está ali intelectualizando aquilo. Tem uma conversa famosa do Raymond Aron e do Sartre. O Raymond Aron apresenta essa Pepsi Zero também. O Raymond Aron apresenta para o Freud para o Sartre a fenomenologia, e aí quando ele apresenta a fenomenologia, eu vou ignorar esse que o Palmeiras não tem mundial, porque foi o dia da mentira. Quando o Palmeiras apresenta, né? Quando o Raymond Aron apresenta a fenomenologia para o Sartre, ele apresenta num copo de conhaque. Ele fala, a fenomenologia é uma coisa muito legal, porque a gente pode analisar o conhaque como um fenômeno. Então, ele está querendo teorizar ali o conhaque, né? É muito interessante a gente pensar nisso assim do ponto de vista estético, né? Agora, como mecanismo de defesa, são pessoas bem difíceis, né? As pessoas que
São pessoas bem difíceis, as pessoas que se utilizam dos mecanismos de intelectualização. Eu falo para todo mundo, eu só vou te analisar se você me pagar, né? Eu falo isso brincando, é um xiste, mas é uma verdade. Eu só vou usar meus mecanismos de intelectualização profissionalmente, senão eu vou cansar a cabeça de um jeito, né? Interpretar alguém é muito cansativo. Então, esse é o mecanismo. É colocada a sublimação, e aí tem uma controvérsia muito grande, como mecanismo de defesa, porque a sublimação ali nas pulsões, ela é aquela capacidade de tirar da pulsão sem a libido, né? O Lacan falava, ela é a possibilidade da pulsão se elevar, que a sublimação ela só vai acontecer quando a gente entra em contato. O Instagram está me avisando que vai encerrar em 20 segundos, eu recomeço. Muito bem. A sublimação. Vou esperar vocês entrarem. Muito bem. Sejam bem-vindos à segunda parte da live. Aproveitar enquanto vocês entram para beber uma água. Eu estou gostando de poder dar aula com o cachimbo. Aqui para beneficiar o meu pulmão. Aqui, Alisson. Esqueci não, esse é outro, tá vendo? Vem. Viu, bobão? Bem, voltando à sublimação. Então, a sublimação é um mecanismo muito bacana, né? Uma capacidade da gente de transformar a energia libidinal em algo artístico. Então, a sublimação ela tem dois lados, né? Ela tem o lado da gente conseguir sublimar. Ela é um processo onde, para eu ser artista, eu então preciso pegar uma angústia e sublimar, e essa angústia sublimada da minha arte vai aparecer e a pessoa que vai estar assistindo, ouvindo, admirando, ela vai então conseguir entrar em sintonia com essa sublimação. Existe uma diferença muito grande numa arte sublimada, que é aquela arte que mexe com a gente, né, de verdade, que cria na gente às vezes. O Freud falava, quando a ciência chega, o artista já está lá, né? A sublimação, ela é aquele filme que a gente vê e mexe demais. Não é aquela emoção direta. Aquela emoção direta, você vai assistir um filme que, exatamente, o Hugo, amigo do meu filho, entrou. Hugo Arte, imagino que você esteja artista agora. Exatamente, Hugo entrou na hora certa. A sublimação,
ela é uma capacidade de fazer com que a pessoa sinta de alguma forma o que você sentiu. Então existe uma discussão muito grande sobre a sublimação, né? Os conceitos, né? Quando você pega a teoria crítica do Adorno, que fala arte sublimada e sublimada, né? O Adorno era muito radical com a ideia de que algumas coisas não eram arte sublimada. É meio chato você pensar que você é o cara que define isso, né? O que é e o que não é sublimado. Mas, assim, de certa forma, a gente consegue hoje entender que você vai assistir um filme que morre um cachorro, você chora. Isso não é sublimar, né? Isso é mexer lá com a nossa inocência. O cachorro. Em filme que tem cachorro, ele morre no final, né, gente? Nem precisa assistir. Não sei que seja Alesse, o Rin-Tin-Tin, esses filmes antigos. Os modernos, o cachorro morre, ou o dono morre, o cachorro chora pra caramba. Então é esse tipo de filme. Morrer a mãe, morrer o filho, morrer. Esse tipo de filme não dá para dizer que é sublimado. Né? É uma estratégia de fazer a pessoa chorar. Os filmes sublimados vocês vão encontrar no cinema de grandes diretores, né? Que pensam o filme de uma forma diferente. Isso acontece na pintura, na escultura, na música. Cada arte você vai entender o que é sublimado e o que é, às vezes, é uma arte comercial. Não quer dizer, aí é uma grande discussão, que a arte comercial não seja boa. Né? Se a gente for pegar o crivo do Adorno, que é um freudiano, a gente vai ficar assim, chocado que quase nada do que é moderno para o Adorno é arte sublimada. Né? Então a sublimação é esse mecanismo. Para fechar essa parte do ego, uma das funções egóicas importantes, que é a nossa capacidade de simbolização, formação de símbolos. Né? Tem aí no livro também. O Freud entendeu isso observando as crianças. O Freud fala disso do jogo do carretel, que você joga uma coisa, ela volta, joga, ela volta. Isso é uma simbolização do ir e vir da vida, né? Mas a formação de símbolos no ego, ela tem uma função assim, eu preciso ter a capacidade de conceituar, criar conceitos. Depois eu preciso ter a capacidade de generalizar esses conceitos. Depois eu tenho que ter a capacidade de abstrair esses conceitos. Depois eu tenho que ter a capacidade de verbalizar esses conceitos. Depois eu tenho que ter a capacidade de construir metáforas. E depois eu tenho que ter a capacidade de criar. Vamos dar um exemplo. Quando eu escuto uma música, a música foi apresentada para mim. Então eu já sei que aquilo é música. Beleza. Se eu estudei música, se eu, nesse estudo de música, eu conheci as escolas, a história da música, os estilos, eu vou ter uma capacidade de conceituar aquilo como, isso aqui é uma música barroca. Né? E eu vou ter a capacidade de generalizar isso. A música barroca, ela é uma música que traz um disformismo, né? Então, eu consigo generalizar, eu consigo agrupar, né? Isso. Depois eu consigo abstrair, porque eu consigo, então, me concentrar e entender esse estilo, né? Depois eu consigo verbalizar isso, falar, realmente, ali tem um cravo tocando numa forma diferente, uma viola da gamba, né? Uma coisa que distorce, e depois eu consigo construir metáforas, né?
falar assim, nossa, essa música barroca, ela parece que, quando eu escuto ela, parece que eu estou num mundo, parece que está acabando, né? Parece. Então eu construí uma metáfora e depois essa capacidade de simbolização, ela também me dá até, se eu tiver a habilidade e a competência, até de pegar um violão e criar uma música barroca. Se eu não conheço música, já tudo começa a ficar mais difícil. Porque aí eu vou ter que ser apresentado à música. É nessa parte que a gente fala que o ego ele precisa ser ampliado na vida das pessoas, né? Se a pessoa não tem essa vivência, ela... Eu estou lendo as perguntas aqui, gente, depois no final eu respondo para vocês. Se a pessoa não tem essa vivência, essa capacidade de vivência, ela de conceituar, então ela está ouvindo lá uma música bastante comercial que foi criada. Esses dias eu ouvi uma música. Aqui em Anápolis tem um trenzinho que passa, que é um trenzinho da tortura, né? Eles põem um grupo de crianças, acho que eles amarram elas lá naquele trenzinho e eles colocam o que há de pior, né, na história mundial da música. Então eu ouvi uma música no trenzinho, o trenzinho estava passando, uma música de um cara que vai esperar uma mulher no sofá até ele ficar gagá e essa mulher vai ficar com ele, vai ser um sexo na terceira idade, parece que só ela envelhece e ele não. É uma música meio psicótica, assim, a letra. Né? A letra é psicótica e a música é difícil de até dizer o que é a música. Né? É uma música muito ruim. Se uma pessoa não tem esse conhecimento musical, de repente é o que está ouvindo. Né? Então essa pessoa vai ter dificuldade de criar símbolos, né? Porque ela vai pensar assim, o grupo, meu grupo, aí entra a coisa do grupo, né? O meu grupo gosta, o fulano dança. Um dia uma aluna falou para mim, professor, eu gosto de música sertaneja porque eu associo as minhas idas ao motel. Né? Poxa, então se você associa música sertaneja ao orgasmo, você vai gostar de música sertaneja para sempre, né? Porque realmente é um argumento que eu tenho que ficar quieto, falei para ela, mas a gente precisa ampliar os horizontes. A capacidade, quando a gente pensa em critérios de crescimento mental, né, a simbolização, ela é um lugar que a gente precisa levar o paciente. Porque se você leva o paciente para a simbolização, você leva ele para uma capacidade de criação, uma capacidade de verbalização, uma capacidade que ele vai precisar na vida dele, né? Para ter uma emancipação. Se a gente levar isso, por exemplo, para a política, né? Quando a gente vai votar em alguém, né? Eu vou ver uma pessoa falando comigo, um discurso de uma pessoa. Teve um candidato nas eleições passadas que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, ele me conhece, ele me mandou uma mensagem assim, bem íntima, assim, ô irmão, você dá uma força para mim, me dá a moral lá no dia das eleições, é um candidato mano, né? Me dá a moral lá. Aí eu mandei assim para ele, oi fulano, tudo bem? Te dá uma moral como? Não, é para você votar em mim. Eu falei, e qual é o seu projeto? Meu projeto é ganhar. Eu falei, não. Esse é um projeto pessoal. Né? Qual é o seu projeto real?
O que você vai fazer se você ganhar? Ixi, sobra até para você. Eu falei, não, quero não. Sobrar para mim, não. O que você vai fazer? Ah, você não quer ajudar, não ajuda. Candidato borderline também. Ficou magoado. Não, porque você me conhece. Eu falei, não, por isso mesmo. Por eu que te conheço que eu tô te perguntando tanta coisa. Eu não sei o que você quer sendo político, né? Então, hoje a gente vê essa discussão política das pessoas se basearem em fake news de WhatsApp para escolher candidato. Né? Nós montamos a caquistocracia, o governo dos piores, né? E agora nós estamos num momento extremamente delicado na mão das piores pessoas para gerir esse momento, né? Então, nós não tivemos a capacidade simbólica para o Freud, né? Nós não conseguimos conceituar, depois nós não conseguimos generalizar, depois nós não conseguimos abstrair, depois nós não conseguimos verbalizar, depois nós não conseguimos comparar, né? Criar metáforas, e depois nós não conseguimos ter uma atitude criativa, né? Pensar assim, eu desejo mudança. Ok, o desejo a mudança não é ruim, é bom. Né? Mas nós não conseguimos essa capacidade de simbolização do ego, ela deixou a desejar aí essas últimas né? Eleições. Então é uma capacidade muito sofisticada, né? do ego, a simbolização, né? E é uma etapa aí de conduzir o paciente. Somente se a gente for pensar assim numa psicanálise do ego, né? Lembrando a live passada, quantidade de funções egóicas que a gente precisa trabalhar, mecanismos de defesa que a gente tem que abrandar e conseguir chegar nessa parte que é a formação dos símbolos, né? Então essa parte para nós é a parte assim fundamental, né? Nas funções egóicas, né? É a finalização das funções egóicas. Pessoal, vamos lá. Agora dúvidas. A gente então está terminando a parte do ego. Esse é o capítulo 10. Vocês têm que chegar e aproveitar a quarentena e ler direitinho. Eu falei na primeira live do id, na segunda live das funções do ego, na terceira live do ego, inconsciente, mecanismos de defesa e a parte de simbolização. Vou então aguardar as perguntas. Quem me fez pergunta, faça a gentileza de fazer de novo, porque eu já esqueci. Teria que ficar procurando aqui. Enquanto vocês pensam aí as perguntas, semana que vem a gente vai trabalhar a instância superegóica, né? A entrada do superego, as funções do superego, né? Na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda bem o id e o ego para entender que funções são essas, né? Vou esperar.
Não, expliquei bem demais. Aqui. Muito bem. A interpretação pergunta do Hugo. A interpretação ou conceituação do símbolo pela mente consciente pode limitar o desdobramento dele nas nossas vidas? O simbólico é muito rico, sabe? Você que entrou para a parte da arte, né? O artista ele tem esse campo do simbólico super desenvolvido, né? Porque ele vai... Eu gosto de um quadro que eu sempre falo, que chama Paraíso das Luzes, do Magritte, que eu vi esse quadro pessoalmente, eu era novo, e ele é um quadro que ele tem uma luz dentro de um cenário. Ele parece que ele tem uma luz de verdade lá dentro e dá um contraponto entre dia e noite, né? Uma parte do quadro está de dia, uma parte do quadro está de noite. Então, essa capacidade de simbolização ela é muito interessante. Quando a gente consegue interpretar os símbolos, a interpretação dos símbolos ela é muito pessoal. Eu preciso estabelecer um critério para interpretar os símbolos. Se eu sou um crítico de arte, a arte tem muito isso, né? Quem define o que é arte ou não, no final da história, é o crítico. O artista faz, e se o crítico chegar e falar, isso é arte, porque tem isso vira arte. Né? Se o crítico falar, isso é um amontoado de lixo, se esse crítico for influente, a obra do cara às vezes demora muito tempo para virar arte de novo, né? Então, a interpretação ela depende de critérios. No consultório, eu interpreto o simbólico dos meus pacientes baseado no meu próprio paciente. Então, se esse paciente traz aqueles conteúdos e ele usa aqueles conteúdos que ele traz de uma forma metafórica. Eu tive uma experiência muito rica em São Paulo. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, né? Não tem maior número de nordestinos no Brasil, nenhuma cidade nordestina. São Paulo tem mais. O nordestino tem uma linguagem muito poética, né? Muito metafórica, muito rica. Então, interpretar a linguagem deles é muito bacana. E eu atendia por um plano de saúde, e eu atendia muito recém-chegado, né? Do Nordeste. Aquela coisa de Guimarães Rosa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas a gente interpreta sempre e conceitua na clínica, baseado no paciente. No mundo da crítica, da cultura, da arte, baseado em critérios que a gente tem que estabelecer, né? Muito bem. Vamos ver a pergunta do Pedro. Lupe, a atitude humorística seria um mecanismo de defesa? O Freud formula a atitude humorística num texto que chama Humor, e ele fala um pouco na questão do xiste, sua relação com o inconsciente. E a atitude humorística, muitos autores defendem que ela é uma estrutura histérica, que ela é uma estrutura, ela está numa estrutura histérica, e que a pessoa pode pegar isso e levar isso, como a gente vê grandes comediantes que têm uma atitude humorística. Só que a atitude humorística para o Freud, quando ela falha, ela é trágica, né? Então a gente entende que a atitude humorística era um tipo de um encapsulamento que a pessoa fez de uma melancolia profunda, né? E aí tem muita gente que diz é uma personalidade limítrofe, quase bipolar, né? Porque era uma melancolia muito grande e a gente tem o comediante norte-americano que se matou, Robbie Williams. A gente tem eu quase falei igual ao Bolsonaro, o Robbie Williams. A gente tem o brasileiro, né? Do Hermes e Renato. Cara genial também, que quando a atitude humorística dele falhou, o Fausto, né?
ele se matou, né? Então, se for um mecanismo de defesa, ele é um mecanismo muito forte, sabe? A sublimação tem a ver com mensagens subliminares. As mensagens subliminares, para a psicanálise, são mensagens rápidas que, de alguma forma, a percepção nossa acontece, mas não é totalmente capturada. E ela tem uma influência, as pessoas tinham muito medo de mensagem subliminar, né? Mas ela não tem uma influência contrária, por exemplo, ao ego. Né? Uma coisa é você, no meio de um filme, colocar compre pipoca ou tome Coca-Cola. Uma coisa é você colocar no meio de um filme, mate o cara que está sentado do seu lado. Né? Se você põe uma mensagem, mate o cara que está sentado do seu lado durante um filme, só se você estiver sentado do lado de um psicopata para ele te matar. Né? Agora, compre Coca-Cola, compre pipoca, vai ter um aumento de compra. Né? Então, é quase como mensagens que não são subliminares. Né? O pessoal está falando assim para mim, Lupe, esse cachimbo seu, na semana passada eu vi você fumando, fiquei com vontade de fumar ele, porque parece uma coisa tão bonita e tal. Não fumem, né? Pelo amor de Deus. Mas a ideia, né, da pessoa ver alguma coisa e falar, nossa, parece legal, né? Então, mas a sublimação não tem essa relação não, Alisson. A sublimação ela é esse mecanismo do sublime, né? Que, como eu falei para vocês, se for definir qual a importância da arte, a sublimação, né? A gente fala assim, a arte não serve para nada. Não, a arte serve para sublimar. Né? A gente precisa muito, né, da arte. Mais alguma pergunta? Já que eu falei do... Estou aceitando patrocínio da Savinelli, cachimbos, da Pepsi, da Coca, porque eu estou tomando. Estou aceitando... O que mais? Que eu... É mais nada. A água não vai me patrocinar. Perguntas? Mecanismos de defesa? Nada? Bom, nós temos uns minutinhos para encerrar essa live. Vamos lá no superego, né? Supereu, superego. No livro do Zimmermann, que nós estamos acompanhando a aula, capítulo 11, chama Os Mandamentos do Supereu. O Pedro mandando cuidado que a Pepsi tem fetos. Né? É toda aquela teoria da conspiração maravilhosa onde a gente... Como que era? A gente ouve rock, aí a gente bebe, aí a gente transa, aí as crianças nascem, são retiradas e os fetos são vendidos para a Pepsi. Aquilo, para mim, pensando em estrutura, forclusão, estruturas psicóticas, né? Vamos pensar em estrutura psicótica, não consigo imaginar algo mais psicótico do que essa formulação que vai de ouvir rock até vender feto para a Pepsi Cola. Então eu não sei, parece que não, viu, Pedro? Não, parece que não tem, não. É muito doido, né? Uma pergunta aqui da Eliana. Concorda que estamos em grande maioria em processo de negação em relação ao Covid-19? E se a gente pensar em negação como mecanismo de defesa, Eliana, sim, né? Porque confira essas o informações. Google querendo me dar informação. Nossa, o Google, ele falou para uma paciente minha esse dia, sinto muito. Olha, de novo, Google, fica quieto. Ele não pode falar Google, né? Quieto, pronto. Então, o mecanismo de defesa da negação
como Freud dizia, todos os mecanismos são negação, né? Então, quando surge um vírus, né, que é uma coisa que a gente não enxerga, é uma ameaça microscópica, é uma ameaça que a gente não tem domínio, é uma ameaça que a gente ouviu que era chinesa, de repente não é só chinesa, de repente chegou, e de repente saiu. E então a gente entra num processo de negação mesmo, e por mais que a gente busque a parte do ego, da racionalização, né, que a gente vai tentar ouvir de uma pessoa séria, né? Eu tenho me baseado muito na Organização Mundial de Saúde, né? Eu tenho me baseado muito em profissionais sérios que trazem informações sérias. Realmente, os dados estatísticos são muito precários, no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, as pessoas morrendo. Então a gente aciona mecanismos mesmo, né? A gente aciona todos. Aí depende da pessoa, né? Voltando aqui, né? A gente falou dos mecanismos de defesa mais primitivos, né? Uma pessoa pode criar uma dissociação, que é um mecanismo bastante psicótico, e ela pode achar que o Covid é uma gripezinha. Ela pode achar que o Covid é uma coisa que está super valorizada, que o Covid. Então, a dissociação é uma tentativa, se isso for inconsciente. Se for consciente, já não é. Se for consciente, é traço perverso, né? Eu acho criminoso você falar para alguém sair na rua, né? Porque o vírus não existe. Então, isso, se não for, na melhor das hipóteses, é uma dissociação, né? É um mecanismo dissociativo, como se a gente separasse assim, não, eu não vou pegar o vírus porque o Brasil é muito quente. O cara falou para mim no mercado que o vírus era coisa de gente que fede. E ele falou assim para mim, aqueles povos que fede. Eu falei, quê? Aqueles povos que fede. Eu falei, povo que fede? Não, no Brasil nós não vamos pegar não, porque aqui é muito quente e a gente toma muito banho. Né? Então é bem complicado esse mecanismo. Né? Então a gente usa, nós estamos usando todos os mecanismos, ainda mais a gente de quarentena. Eu acho engraçado a quarentena que a gente, acho que a grande problema da quarentena não é nem o Covid, é a nossa vida, né? Porque a gente, de um dia para o outro, teve que se deparar com a gente mesmo, né? Eu acho engraçado algumas pacientes minhas falando assim, nossa, mas eu não sabia que meu marido tem uma peça do Ionesco, que um casal se encontra numa praça, eles conversam, se namoram e eles já eram casados, né? A gente, o texto também do Freud, o infamiliar, né? Não tem nada mais infamiliar para nós, a Vanessa falando aqui, eu não vou pegar pelo meu histórico de atleta. Exatamente. Não tem nada mais infamiliar para nós que a gente mesmo, né? Então a gente ficar em casa e descobrir coisas do nosso casamento. Gente, na live passada eu falei do Inferno São os Outros, do Sartre, né? A peça Entre Quatro Paredes, que para mim é uma das melhores peças que eu já vi. Eu acho que a quarentena é o Entre Quatro Paredes, é você o dia inteiro dentro de casa, convivendo com a sua família, e testando esse mal-estar na civilização. Isso tudo da aula de hoje, né? O eu, os mecanismos de defesa. Né? Então, realmente eu acho que é um momento que todos eles vão aparecer, né? Todos eles.
Eu acho que é um momento que a função egóica de análise e síntese e a simbolização, né? A gente tem que se utilizar de fontes, sempre fontes, né, seguras. Essa coisa de depreciar a imprensa, ela é muito perigosa, porque você tem a imprensa séria, né, você tem a imprensa sensacionalista, você tem a imprensa livre, que aí o cara assina a matéria. Se ele assina, ele está se responsabilizando pelo que ele escreveu. E ali ele vai pôr a opinião dele, se ele é mais liberal, se ele é mais progressista. Então, você quer saber a opinião sobre um vírus, você vai perguntar isso para um biólogo, para um infectologista, para um epidemiologista. Né? Você não pode perguntar isso para uma pessoa que às vezes não tem noção. Né? Se eu for falar do Covid para vocês, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bastante fóbica com doença, só isso. Né? Eu posso falar do Covid a partir da minha própria referência. Né? Mais alguma pergunta? Alguém que fez uma pergunta e passou e eu não vi? Enquanto a gente espera. Muito bom esse fumo. Vou fazer a propaganda dele. É o Fire Dance. Um fumo sommelier de fumo, né? Um fumo fumável. Lupe, a sublimação seria trazer do inconsciente um processo psicológico através de uma metáfora ou símbolo. Seriam revelar do que está. Exatamente. Bonito. Boa definição. O Google já vai falar comigo aqui. Não quero. É legal. É isso mesmo. A sublimação, a gente. O Adorno, ele tem. Quase toda a obra do Adorno, ele traz o conceito de arte sublimada, arte sublimada. Eu já fui trabalhar isso em banca e já deu briga, tem gente que fica louca com esse conceito. Mas, na verdade, quando a gente procura, quando a gente escuta uma arte, isso tem que ficar muito acima de gosto, né? Porque a gente pensa assim, eu gosto, eu não gosto, isso é muito, muito particular. Mas quando você escuta uma obra, que às vezes você nem gosta, mas você consegue ali perceber essa pergunta que você me fez, que a pessoa trouxe uma angústia de dentro dela e ela pôs na obra. Então, eu sempre brinco, eu falo, gente, você quer assistir um filme para você se divertir? Nós estamos montando um cineclube aqui, né? Assim que a gente puder, a gente vai começar a ter uma programação de filmes. Você vai assistir um filme com seus sobrinhos e pipoca, e você vai assistir lá uma coisa extremamente pacífica, né? Extremamente agradável, conciliadora. Caminhão do lixo, meu cachorro me anunciando, chegou o caminhão do lixo. Muito. Obrigado, Pampam. Parou, viu? Educação. Então, quando a gente assiste um filme conciliado, é aquele filme que a gente já sabe, né? Tem ali dois astros de Hollywood que ganharam 20 milhões cada um para fazer o filme. O que vai acontecer nesse filme? Você tem dois astros de Hollywood e eles vão, no final, ficar juntos. Isso é um filme conciliado. Mas você tem aquele tipo de filme que é arte. E isso não quer dizer que ele é melhor que o outro. Ele quer dizer que tem um conteúdo sublimado lá dentro que a pessoa ela não ficou preocupada se ia ter bilheteria, se não ia, se como que ia ser isso. E ela produziu, né, aquele filme. E alguns viraram grandes filmes. Né? O Italo Calvino, que é um escritor italiano,
ele fez um prefácio para um livro do Fellini, Federico Fellini. Fellini é considerado um dos maiores cineastas do mundo, né? E não é obrigado, como eu falei, as pessoas gostarem do que ele faz, né? Porque é uma obra muito autoral. E o Ítalo Calvino, ele escreveu um texto que ele defende o cinema do Fellini, dizendo assim: é o cinema onde mais retrata a histeria do povo italiano. O Fellini, saindo de Rimini, uma pequena cidade, ele vai morar em Roma e é o cara que consegue trazer as angústias histéricas, do cinema italiano da forma mais brilhante. Então, quer dizer, é essa capacidade de um filme sublimado, né? Victor, que eu é esse em mim que torna a consciência do ego e seus mecanismos o que o eu significa. O eu, para a psicanálise, ele é a nossa realidade, ele é nosso corpo, ele é nossa consciência, ele é nossa percepção, ele está nos nossos mecanismos de defesa, né? Toda a obra do Freud, ela é uma obra, voltando ali para a capacidade de simbolização, ela é uma obra que depende da nossa capacidade metafórica, né? Simbólica. Porque quando você se propõe a analisar você mesmo e falar do seu eu, né? O quanto é difícil para a gente conseguir falar quem a gente é, né? A gente começa a falar o que a gente faz. Ah, eu sou psicólogo, eu sou casado, eu sou... Né? A gente acaba falando do outro. É muito difícil esse acesso ao eu, né? Então, Freud criou essa ideia do aparelho psíquico para a gente entender a formação dos pensamentos, e esse eu que está dentro do aparelho psíquico, ele é também o eu corporal, o eu real, né? Ele é onde eu tenho a minha capacidade de análise e síntese. Como diria o Woody Allen, o eu é a realidade, e a realidade ainda é um dos últimos lugares que eu consigo comer um bom... Vou traduzir, comer um bom filé mignon, né? Então a realidade às vezes é isso, sabe? Que mais? Mais 5 minutos para a gente fechar a nossa terceira live. Uma fumaça em vocês? Não? Ok, gente. Então, o que eu posso dizer para vocês que está sendo muito legal fazer essas lives. Os meus amigos, alunos. Aí, eu estou me despedindo. Vocês me perguntam, tá vendo? A estrutura obsessiva utiliza mais da intelectualização para as fragilidades do ego. A estrutura obsessiva, ela usa a racionalização, ela usa mecanismos de formação reativa e até ideias paranoides, não a paranoia psicótica, né? É mais a ideia assim de que existe uma perseguição, que é uma forma do eu se defender, né? É um encapsulamento da libido, que a pessoa consegue se distanciar dos sofrimentos, assim. Mais alguma pergunta? Pergunta da Highlander, minha querida aluna. Pode-se dizer que
pessoas assexuadas usam do mecanismo de sublimação? É interessante, né? Eu já atendi algumas pessoas que elas se dizem assexuada. O termo assexuada a gente usa assim muito comumente, mas ele é um termo meio antibiológico, né? Porque a gente tem as estruturas todas ali para fazer o sexo, é uma função do nosso corpo, né? O sexo. Então, realmente, o assexuado, ele se utiliza da sublimação como uma possibilidade de gastar essa energia, né? Sublimar essa energia, transformar essa libido em energia sublimada, né? Em transformar essa libido em arte, em produção artística, ou de consumir a arte, né? De se utilizar. Mas os mecanismos normalmente ligados a pessoas que não fazem sexo, eles são muito ligados à renegação, sabe? A mecanismos de defesa mais primitivos, onde a pessoa vivenciou às vezes histórias e ela cria uma espécie de talvez de anedonia, de falta de desejo, né? São mecanismos mais primitivos, sabe? A sublimação é como se ela ajudasse, né? Não como se ela causasse. Mais alguém? Esperar digitar. A Cleide está me encerrando. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Cleide. Obrigado, Eliana. Pessoal, então, beleza. Fico feliz novamente de ter feito essa live com vocês. E semana que vem a gente faz outra, até a gente voltar às aulas. Tem muita gente me pedindo para manter as lives. Sim, me mandem sugestões no Instagram para a gente falar. Uma maior alegria. O bom de não se saber nada é que a gente pode falar de tudo, né? A gente pega ali umas referências e vai falando, né? Tudo bem. A Bibi está pedindo a musiquinha do Tom Zé, que é a minha despedida. Vamos a ela. Tô bem de A baixo Ellie. pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir,
esclarecer. Eu tô iluminado pra poder sair.